paz, muito bem-vindo você que sempre está conosco aqui no canal Chanel Pensador, né? Sempre trazendo um tema bíblico para nossa edificação. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E hoje nós vamos tratar sobre um tema que é o seguinte: o tetragrama, o nome de Deus. Queridos, Deus é chamado de diversas formas na Bíblia por muitos títulos que encontramos ali. São 72 nomes que os escritores registraram nas escrituras para o Criador. Dentre todos eles, observamos que Deus tem o seu nome próprio, assim como eu e você temos o nosso nome. Deus usou o nome Yahvé para se apresentar aos seus servos, e esse nome é considerado um nome próprio dele, o Eu Sou o que Sou. Como disse, outros nomes são apresentados para qualificar os infindáveis atributos de Deus. Porém, Yahvé guarda um significado mais profundo, né, mais enigmático sobre o Eterno. Já o nome Adonai é um termo com origem hebreia, né, que significa o meu Senhor. Este era o nome de Deus usado no Antigo Testamento em vez do nome Javé ou Yahvé. Eles usavam Adonai por respeito, para não ficar pronunciando o nome de Deus toda hora. Então, eles usavam a palavra Adonai, que reflete superioridade de Deus, substituindo o tetragrama Yahvé ou então o nome Javé. Então, queridos, nesse estudo nós vamos analisar esse tesouro que é o nome de Deus e conhecer mais sobre o Yahvé, o grande Eu Sou, através da Bíblia Sagrada. E qual a pronúncia do tetragrama, né? Bem, esse é o nosso assunto de agora. Continue ligados. Antes, eu quero convidar você a se ingressar aqui no canal, se você ainda não faz parte. Se você faz parte do nosso canal, então ficamos agradecidos por estar nos acompanhando. E não deixe de sempre deixar o joinha e compartilhar os vídeos do canal, ok? Todas as sextas-feiras nós temos vídeo novo, um tema novo para nossa edificação aqui no canal Chanel Pensador. Pois bem, queridos, antes de mais nada, eu quero deixar claro que orei muito, mas muito mesmo por esse estudo, né, para escrever enquanto eu estudava, para gravar. Saiba que cada vídeo que compõe aqui o nosso canal, eu estudo, eu releio, eu pesquiso, eu oro, eu peço a iluminação do Espírito Santo de Deus para me dar a porção do entendimento, né, para que o vídeo seja para a glória de Deus, que esse estudo seja para nossa edificação como alimento e seja bênção também para o teu conhecimento e para alicerçar a sua fé. Esse estudo agora mesmo, né, o que estamos começando, eu busquei apoio literário de um dos mais conhecidos professores que já existiu na linha do hebraico, que é, né, William Gersenius, por sua gramática do hebraico português, que é a mais conhecida que há. Então, nós buscamos referência ali, mas também busquei apoio nos estudos do biblista jesuíta espanhol Luiz Alonso Soquel, né? Ele foi definido como um dos maiores biblistas do século XX. É claro, amados, que talvez as informações que eu irei trazer a você nesse vídeo sejam superficiais, né, para serem totalmente conclusivas. Então, queridos, entenda que, de fato, esse tema é uma questão muito difícil de se concluir, né? A definição do tetragrama, a pronúncia do tetragrama. Então, você vai entender aí por que é tão complexo esse tema, né, que fui desafiado a trazer nesse vídeo para vocês. Eu não sou um grande conhecedor do hebraico, longe disso. Porém, eu faço esse estudo com muita sinceridade, com muita reverência com o nome do meu Deus,
né, que amo, que adoro, né? Mesmo que você possa discordar de alguma coisa aqui, queridos, mas claro, você pode também compartilhar os seus conhecimentos, deixar aí um comentário, né? Ampliar esse estudo com o seu conhecimento. Aí abaixo no vídeo, nos comentários, você também pode participar desse estudo, porque é vasto e é complexo, né? Eu repito, eu não sou um grande conhecedor do hebraico, nem vou tirar todas as dúvidas que você tem, mas existem ouvintes aí, né, que também tem bagagem para isso e pode nos ajudar a esclarecer muita coisa aí, ok? O tetragrama é o nome original de Deus em hebraico e é escrito com 4 letras sem consoantes. Então, lendo da direita para a esquerda, se diz o nome das letras. A primeira, Yod, né? A segunda, Ré. A terceira, Vav. E a quarta, Ré. Transliteradas ali formam o nome Yahvé, que é o nome do tetragrama. E são essas 4 letras que são popularmente conhecidas no meio acadêmico com esse título aí, tetragrama. Porém, entenda que ninguém sabe dizer com certeza, sem quaisquer dúvidas, qual seria a pronúncia correta dessa palavra que faz ser o nome de Deus. Fica mais difícil ainda, queridos, entender porque o alfabeto hebraico é formado apenas por consoantes e as vogais seriam acrescentadas naturalmente por pessoas no passar dos tempos. E também no passar dos tempos, eles iam também deixando de escrever o tetragrama, quanto mais pronunciá-lo, né? Por querer o que? Exercer o mandamento do Êxodo, por reverência em cuidados ao nome de Deus. Aí então foram desenvolvendo uma cultura de deixar esse nome cada vez mais sagrado, sem escrevê-lo e sem pronunciá-lo. Tá aí o nosso desafio para saber certo qual a pronúncia do tetragrama. E isso podemos observar também nas traduções, como por exemplo na Septuaginta, que foi a Bíblia que os helenistas traduziram para o grego. Toda vez que os judeus encontravam a palavra ali do tetragrama, eles substituíram pela palavra grega Kyrios, que significa Senhor. Até mesmo as nossas traduções, quando se lia o tetragrama ou algum título que se aproximava do nome de Deus, eles substituíam ali pela palavra Senhor, o que se encontra em nossas Bíblias atualmente. Quando a gente lê a sua Bíblia em casa, quando você lê, né, aí você vai ver ali o nome Senhor, né, o título para Deus. Normalmente o costume, né, antigo dos judeus era substituir, né, essas palavras aí. Ainda no judaísmo, quando se fazia a leitura pública da Torá nas sinagogas, eles também mudavam, né? Normalmente o costume antigo era substituir pela palavra ali Adonai, que significa Senhor, ou até mesmo o termo Hashem. Hashem no hebraico quer dizer o nome. E foi por essa razão, né, ou estas razões aí ao longo da história, que a vocalização correta do tetragrama não foi muito bem transmitida até nós hoje. No entanto, queridos, observando fontes antigas, incluindo o Talmud, o tetragrama ainda é empregado especialmente pelos sacerdotes no templo nas ocasiões solenes das festas daquela época. E também os samaritanos mantinham uma tradição oral a respeito da pronúncia, que isso vai nos ajudar muito. Então, com base nestas e outras fontes antigas, nós conseguimos ter uma aproximação, uma pequena aproximação de como seria a pronúncia do tetragrama. Um fato interessante sobre a Septuaginta, por exemplo, que sempre substituía o tetragrama pela palavra kurios ou Kyrios,
Porém, foi encontrado um pequeno fragmento muito antigo chamado de 4Q120. Ele é datado do primeiro século antes da Era Comum. Esse pergaminho que você está vendo aí na tela é o único no mundo que nós conhecemos que manteve uma transcrição do original tetragrama escrito, onde ali lemos o nome de Deus escrito Yahô, né? O único que não substituiu o nome de Deus por Kyrios, mas sim por Yahô. Outros testemunhos gregos importantes foram os dos pais da igreja, que tiveram contatos tanto com comunidades judaicas quanto com comunidades samaritanas. Então, tanto essas comunidades judaicas e samaritanas também vai nos trazer indícios de aproximação. Por exemplo, uma dessas antigas fontes gregas a respeito de como seria a pronúncia do tetragrama é de Clemente de Alexandria, onde nós encontramos alguns textos dele com o nome de Deus escrito Yahweh, ou alguns escrito Yahwai. Temos também Epifânio de Salamina. Lá nos escritos deles encontramos a descrição do tetragrama como Yahweh. E ainda também temos Teodoreto de Ciro. Ele também nos afirma que os samaritanos, eles usavam, né, uma transcrição de uma pronúncia como que seria Yahweh também para o tetragrama. Então, queridos, tendo por base principalmente esses testemunhos mais antigos sobre como os judeus e os samaritanos na antiguidade pronunciavam o tetragrama, é que os teólogos conseguem hoje tentar então estabelecer uma pronúncia mais original ou mais aceitável que aproxime um pouco da pronúncia do tetragrama. Então seria algo mais próximo assim na pronúncia como Yahweh, né? Algo bem parecido, como se tivesse apenas vogais no nome, ou até mesmo poderíamos traduzir por Yahvé, com um leve tom aí na letra V, que temos ali no final, Yahvé. Então, queridos, estas são as ideias que no meio acadêmico são as mais aceitáveis de pronúncia. Mas entenda que ainda permanecem algumas incertezas em relação, né, a essa vocalização. Saibam que não estamos taxando que seria essa a pronúncia. Estamos apenas trazendo registros antigos, né, para trazer aí a pronúncia para facilitar. Mas, amados, vamos trabalhar com a pronúncia que é mais usada, um pouco mais próxima e mais conhecida que temos, que é a pronúncia Yahvé. Vamos trabalhar com ela para a gente não ficar saltando de tantos títulos que tem. Vamos nos ater apenas a essa daí, Yahvé, certo? Pois bem, sendo assim, após o livro do Êxodo, no livro de Samuel, Deus ficou conhecido pelo nome de Yahvé Tivaot. Yahvé Tivaot, que significa ele traz as hostes à existência, né? Provavelmente essas hostes aí possivelmente se referem à corte celestial ou até mesmo à corte de Israel. O nome pessoal de Deus era provavelmente conhecido antes da época de Moisés. Segundo muitos estudiosos, Yahvé seria uma extensão de dois nomes. Primeiro era o nome Iá, né, que aparece no livro de Êxodo, no capítulo 3, e depois Vé. Iá, por sua vez, é a tradução da palavra ser, em algumas teorias que encontramos assim. Então, o tetragrama traz para nós o significado do nome de Deus, que em hebraico seria Yahvé. Esse é possivelmente o nome com o qual Deus se identificou a Moisés lá no Monte Horebe. Yahvé. Isso está registrado no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 14.
Este tetragrama sagrado que estamos agora pronunciando como Yahvé, que é uma pronúncia mais aproximada ali do seu original, ele é formado, como nós sabemos, por 4 consoantes, que significa então o eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, pode se pronunciar assim também. Você certamente já ouviu falar que o nome de Deus também poderia ser pronunciado como Jeová, ou ainda Javé, ou talvez você tenha escutado aí em escolas dominicais como Jefté. No texto original hebraico é escrito com essas 4 letras, e essas 4 letras, como já dissemos até os nomes delas, são popularmente conhecidas como o tetragrama. E esse tetragrama, ele aparece cerca de 6.828 vezes na Bíblia hebraica. Essas 2 formas do nome que conhecemos, Javé ou Jeová, no entanto, são formas aportuguesadas, por isso não se trata da pronúncia real do nome divino. Não posso taxar, o nome de Deus é Javé, ou Jefté, ou Jeová, não se pode taxar isso, porque foi uma forma aportuguesada que trouxemos para nós, para facilitar, a pronúncia do tetragrama. Sabe por quê, queridos, não podemos trazer assim? Porque no hebraico bíblico não existe o som da letra J, que a gente tem no nosso português. Então, ainda que diga que a pronúncia correta seria Yahu para o nome de Deus, porque não tem a letra J. Porém, a maioria dos eruditos da língua hebraica concorda, com as 4 consoantes hebraicas de ser transliteradas para a palavra Yahvé. Ainda em português, uma Bíblia conhecida como Bíblia Peshitta da BV Books, que é uma Bíblia traduzida dos manuscritos aramaicos, ela também traz o nome de Yahvé na sua escrita. Ali na escrita dela se pronuncia Mariá, quer dizer Senhor e Iá. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento traz essa raiz aí. Até hoje não há uma concordância exata se a pronúncia do tetragrama seria Yahvé ou Yahweh. Há várias linhas de pensamentos aí, pois não se tem certeza se a letra Vav, que é transliterada aí pela letra W, seria pronunciada com o som de U ou o som de V. Nós sabemos que quando a gente vai escrever com o W, ela tem esses 2 sons aí. Por exemplo, na transcrição dos nomes Wellington, o começo da palavra Wellington é com W, mas aí tem o som de U. Mas se formos escrever o nome de Vanessa, também com W, mas tem o som de V. Nota-se que a letra W faz tanto esses 2 sons aí em palavras diferentes. Agora, se formos para a gramática instrumental do hebraico, do escritor Antônio Renato Guzzo, lá na página 26, lá ele traz um significado para o tetragrama. Ele diz que o tetragrama significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Aí traduzindo, antes disso, dessa tradução do português, seria o Yahvé. Nós já falamos isso antes, sobre essa questão aí do eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então, a abrangência desse nome impede-nos de limitar ou rotular Deus nos termos simples que há em qualquer explicação humana ou que a gente intente fazer da pronúncia do tetragrama, É um pouco de especulação. Isso pressupõe que o nome expressa a essência e as características de Deus. É que a gente precisa extrair isso do nome e não se preocupar muito com os detalhes de como seria ou não, essa pronúncia. O que ele manifesta em ações da natureza do seu nome. Vejamos então algumas das características que esse nome pode transmitir para nós. Olha, dentro da Bíblia, diz então, Deus é o eterno, sem princípio e sem fim.
O Senhor é autoexistente, aquele por meio de quem todas as coisas que existem passaram a existir, aquele que sempre foi e será eternamente. Deus é eterno. O tetragrama transmite isso para nós. Deus também é imutável. Nós somos e lidamos com coisas instáveis, né? Desequilibrados em muitos aspectos, mas Deus é invariável, é constante. Apesar de toda a mudança, Deus é permanente, né? O nome traz isso para nós. Deus é absoluto e independente, autossuficiente, todo-poderoso, grandioso em amor e misericórdia. O Senhor cumpre sua promessa de salvação aos que creem. O nome de Deus tem o peso de transmitir isso para nós, porque o nome de Deus também é incompreensível. Apesar de se revelar, de se relacionar com a sua criação, Deus é inexplicável, é insondável, ele é digno, por isso, de toda a reverência e admiração, pois está muito acima da compreensão humana. O nome de Deus ainda sugere para nós que ele é único e sem igual. O Senhor não se compara a ninguém, nem a um outro Deus. É o supremo criador do universo, é o sustentador de todas as coisas. Esse é o nome do Todo-Poderoso, do arquiteto do universo. Isso é o que transmite para nós o tetragrama, o nome próprio do Deus Criador. A Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que corresponde ao Antigo Testamento, sem os livros deuterocanônicos da Bíblia Católica, foi escrito no hebraico antigo, a Tanakh. Nesse registro linguístico, as palavras não tinham vogais, e a pronúncia dessas palavras era reconhecida apenas pelo uso da sua oralidade. Naquela época, como eles pronunciavam. As principais causas para a proibição, então, do uso do tetragrama, já que naquela época era de forma orável, mas o tetragrama não. Isso tanto na fala, né, no caso da leitura, como na escrita, foram por reverência ao nome de Deus. Eles iam deixando de pronunciar o tetragrama. E tudo isso era por causa de uma interpretação literal do mandamento: não se usar o nome de Deus em vão. Né? O mandamento que se encontra em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7. Até os copistas e tradutores só faziam a cópia ou a tradução do tetragrama depois de se purificarem. Purificavam o corpo, as vestes, trocavam de caneta, trocavam a tinta da caneta. Tamanho era o respeito para escrever o nome de Deus. Observando isso, queridos, nossa, como era admirável o amor, o respeito que eles tinham pelo nome de Deus naquela época. Como é o tempo, como é nos tempos de hoje. Como isso foi se perdendo, né? Chegando numa sociedade materialista, sem temor, onde profanam o sagrado sem medo, blasfemam o nome de Deus na mídia, no cinema, na TV, na literatura. A Bíblia leva tão a sério a desonra quanto ao nome de Deus, que nos tempos da lei mosaica era tido como pena de morte. No livro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, está escrito assim: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Tudo bem, queridos, que devemos entender, né, a lei dentro do seu contexto teocrático, né, matizado na antiga cultura do Oriente Médio. Seria insensato aplicar isso literalmente nos dias de hoje. Agora, imagine aí caso fosse aplicada nos dias de hoje, como seria a sentença dessa lei. Porém, entendemos que hoje o papel da igreja é testemunhar o evangelho e não usar a lei mosaica para punir com pena capital. Assim, amados, eu quero fazer entender
que o princípio dessa lei permanece, né? Devemos se fazer valer o respeito do que é sagrado e não profanar o nome de Deus. A visão que está, por exemplo, no livro do profeta Isaías, muito bonito esse texto, capítulo 6, versículos de 1 a 3, isso deveria nos fazer refletir mais sobre essa questão, né, de não profanar o sagrado, né, de venerar, de adorar o nome de Deus. Observe, queridos, esse texto, né, está bem claro no que ele diz sobre a pureza dos anjos celestiais. Eles velam o rosto ao contemplar a glória de Deus. Observe, ouça enquanto passa esse videozinho, ouça o que o texto de Isaías diz. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pois bem, queridos, isso quer dizer que nem eles, em sua majestade e santidade, conseguem contemplar, né, o esplendor de Deus com a vista desarmada. Eles se cobrem, tamanha é a glória de Deus. Do mesmo modo, a Bíblia diz que eles cobrem os pés. E isso é algo interessante de se notar no texto, pois à luz do livro do profeta Ezequiel, nesse contexto do capítulo 1, versículo 11, a palavra pés pode também ser um símbolo de todo o corpo do anjo. Então, sendo assim, por que então que eles cobrem o corpo? Bem, queridos, a palavra serafins quer dizer abrasado ou feito de fogo, e eles são seres reluzentes, eles brilham com intensidade por ser feito de fogo. Sendo assim, sabe por que eles cobrem o corpo todo? Porque eles não aceitam de forma alguma brilhar na presença de Deus, mesmo entendendo que o brilho deles é inferior à glória de Deus. Quer dizer, queridos, que a glória da criatura não pode ser vista mais do que a glória de Deus. Por isso que eles se cobrem todo, mesmo sabendo que a glória de Deus é muito mais superior que a deles. Mesmo assim, eles não querem brilhar de frente ao trono de Deus. É isso que o texto do profeta Isaías está nos relatando. É isso que ele está nos exortando quanto à adoração de Deus. Dá para entender isso, queridos? Se você quiser saber mais sobre anjos, quem são os serafins ou as classes de anjos que existem, nós temos 4 vídeos no canal sobre angelologia, a origem dos anjos. Muito interessante nessa sequência de 4 vídeos. Confira, consulte aí no canal e assista. Queridos, esse nome divino, o nome de Deus em particular, era considerado tão sagrado, tão reverenciado pelos judeus, que deixou de ser pronunciado, salvo em raras ocasiões muito solenes mesmo, como já dissemos anteriormente, tradicionalmente nas leituras públicas, nas festas que eles tinham. O tetragrama era substituído aí então pela palavra Adonai, que quer dizer Senhor, ou até mesmo, como já falamos, Hashem, que significa o nome, mas não se pronunciava o tetragrama. Como já vimos, esse comportamento também foi adotado por copistas, tradutores nas diferentes línguas, como já citamos aí a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, né, mais popular. Agora, em meados do 10º século depois de Cristo, os maçoretas, que eram os escribas judeus, eles introduziram as vogais, né, de Adonai a o tetragrama, com a finalidade de lembrar o leitor que
que deveria substituir o nome sagrado de Deus por Adonai. Então, eles tiraram o tetragrama e acoplaram na escrita a palavra Adonai. Com o passar do tempo, a pronúncia original foi se perdendo por causa disso, a razão pela qual não se pode definir hoje com exatidão quais seriam as vogais do tetragrama. Por isso, queridos, atualmente o tetragrama possui tantas traduções possíveis, porque não se sabe quais vogais foram colocadas ali no meio daquelas consoantes. Aí muitos traduzem por Iavé, Jeová, Jeová, Javé, Jefté, né, Ioma, né, e assim por diante, buscando decifrar o certo, a pronúncia mais próxima do original tetragrama. Do início ao fim da Bíblia, há inúmeras ocorrências de nomes referentes ao Senhor Deus. Progressivamente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se deu a conhecer como o único Deus inigualável, como aquele que é intemporal e que age de forma soberana. Ao longo de todo o Antigo Testamento, existem inúmeras ocorrências da expressão Iavé, né, do tetragrama, inclusive combinada com nomes compostos, remetendo a atributos específicos de Deus. Já no Novo Testamento, segundo os evangelhos, o próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho Jesus. Então, o tetragrama se fez visível no Novo Testamento. Ao manifestar a existência divina em carne, Jesus revogou para si mesmo a identidade como o Iavé. Ele mesmo se firmou como o Eu Sou em diversas ocasiões. O Deus conosco ficou ali em posse do nome Iavé, o Eu Sou. Nós podemos ver isso em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10,11 ele diz: eu sou o bom pastor. João 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. João 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1. João 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou. Uma das ocasiões mais emblemáticas de autoidentificação de Jesus com o Eu Sou está relatada no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 28 a 58. Precisamente o versículo 58, olha o que Jesus diz ali. Ele diz assim: em verdade lhe digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ao ouvirem a associação que o Senhor Jesus fez com o próprio Deus, antes de Abraão existir eu sou, aí os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, porque compreenderam que Jesus estava se apropriando do nome do Altíssimo. E, de fato, querido, ele estava se apropriando do seu próprio nome, só que eles não entendiam isso. Sendo assim, veja o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Adonai, para a glória de Deus Pai. A essência, a excelência, a glória de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, ainda é um mistério, um enigma que vamos descobrindo à medida que vamos aprendendo o valor e o respeito do tetragrama. Pela fé, queridos, cremos num tempo futuro, entendemos o mistério do nome, pois o conhecemos tal como somos conhecidos. Cada vez que nos aproximamos dele, sabemos por que fomos criados.
Então, caros ouvintes, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu em 1 Coríntios 13:12. Ele diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Pois bem, pessoal, sabemos que o nome de Deus é impronunciável. Vimos ali então até agora a raiz do tetragrama, o Yahvé, o grande eu sou, que aportuguesado veio para nós como Javé ou Jeová. Mas não é uma definição correta e original do nome de Deus segundo o tetragrama. Eu digo isso, querido, sabe por quê? Porque recentemente um judeu por nome Neremiah Gordon, ele lançou um livro esmiuçando a conspiração do silêncio, no qual ele pretende provar que a pronúncia correta do nome de Deus é Jeová ou Yehová. Mas, queridos, importante saber que as provas que ele usa naquele livro são substancialmente os manuscritos judeus da Idade Média, que não são unânimes na forma como vocalizam o nome sagrado de Deus. Então, um renomado PhD chamado William Griffith, ele lançou recentemente um artigo na Sociedade da Literatura Bíblica mostrando que, embora a vocalização Yehová seja mais comum no texto massorético por causa da hibridização do nome de Deus com a palavra Adonai, é possível ainda encontrar 305 textos ou passagens em que o nome de Deus aparece ali grafado como Yehovi, né? Então, não mais Yehová, mas Yehovi. Então, veja, queridos, não havia uma uniformidade dos judeus na vocalização do nome sagrado de Deus. Embora eu não tenha aqui todo o tempo para analisar cada um dos argumentos de Neremiah, o que ele disse no seu livro, Neremiah Gordon, ele então se diz saber ou não da definição, ele se torna uma voz isolada da academia, mesmo entre os rabinos judeus, porque a maioria dos especialistas, inclusive da Universidade Hebraica de Jerusalém, não assinam embaixo das conclusões de Neremiah Gordon, né? Eles não aprovam, né, digamos assim, o livro que ele escreveu. Então saiba que mesmo que seja popular e muitos usem e até defendam o nome Jeová, esta não é a pronúncia correta e original do nome de Deus. É apenas uma palavra aportuguesada. Compreenda isso. Nos textos hebraicos dos manuscritos do Mar Morto, não haviam as vogais que fizeram esta hibridização do tetragrama com a palavra Adonai. Essas vogais foram criadas depois pelos massoretas da Idade Média. As vogais hebraicas são estes pontinhos vermelhos aí que você vê debaixo das letras, né, do tetragrama, né? Isso foi feito para facilitar a leitura. Então, o nome de Deus, do modo mais antigo, não teria essas vogais, apenas as 4 letras do tetragrama. Observe aí na sua tela esse trecho aí de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Agora, ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico. E note também, querido, que o nome de Deus está escrito com os caracteres mais antigos que os copistas fez questão de manter como era escrito antes da época do cativeiro. Do mesmo jeito, então, vemos em algumas cópias feitas pelos judeus, agora na Septuaginta. Nesse outro pergaminho, você percebe aí, nessa seta, como o nome de Deus ele foi gravado de uma forma mais antiga, né, da versão num formato mais antigo, diferente. Agora, nessa versão grega de Símaco,
né? Símaco, do século II, ele foi o autor de uma das traduções para o grego antigo do Antigo Testamento. Esta versão foi incluída por Orígenes em sua Hexapla e também na Tetrapla, que comparava várias traduções do Antigo Testamento com a Septuaginta. Hexapla, Tetrapla, Septuaginta são versões da Bíblia em traduções, mas que eu não vou entrar aqui nesse assunto. Mas se você quiser entender sobre esses títulos aí, nós temos 2 vídeos aqui no canal intitulado A História da Bíblia Sagrada. Aí você vai entender esse assunto aí sobre essas traduções, certo? Essas versões levam a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Agora, queridos, isso não é uma uniformidade, pois em alguns textos gregos o nome de Deus ainda aparece em letras hebraicas quadráticas. Mas o que é isso? Queridos, o hebraico moderno é escrito em um alfabeto conhecido com esse nome aí de quadrático. É o mesmo alfabeto que, numa última análise derivada do aramaico, foi usada para copiar livros religiosos em hebraico durante um período ali de aproximadamente 2000 anos. Se usava esse tipo de escrita aí quadrática. Esse alfabeto tem também uma versão cursiva, né, que é usada para escrita à mão. Agora, existe uma exceção à regra, que é um fragmento do livro de Levítico, encontrado ali também nas cavernas de Qumran, né, próximo ao Mar Morto. Nesse fragmento, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas iota, alfa e ômega, onde se lê Iau. Sendo assim, os estudiosos acham que a pronúncia Iau estaria mais correta, ela estaria mais próxima do original, que seria a pronúncia Yehová. Então veja, alguns com base nisso pensam e defendem ser de fato a forma mais próxima do original, Yehová. Mesmo aparecendo somente nesse fragmento um caso isolado que só ocorre aqui, em nenhum outro texto da Septuaginta eles defendem isso. Mas tudo bem, queridos. Olha, a evidência é pequena demais para tirar uma conclusão dogmática, né, nessa altura aí. Mas uma outra fonte que eles usaram era a fonte que pronunciava-se Iau para transliterar o nome de Deus, são os papiros de Elefantina ou papiros elefantinos, né, que são um conjunto de arquivos e documentos manuscritos que pertenceram aos membros de uma comunidade judaica que habitavam em Elefantina, né, que era a ilha Abu, né? Ilha Abu, essa palavra Abu traz para o nosso português elefante. Então, da ilha Abu veio a palavra elefantina, que vem de elefante. Essa ilha, que tem a extensão de 1,5 km, situa-se ao sul do Cairo, né, próximo ali do rio Nilo, de frente à cidade de Assuão, no Antigo Egito, isso entre os anos de 495 a 399 antes de Cristo. Então, esses papiros, né, e também o já citado pai da igreja, Clemente de Alexandria, esses papiros e Clemente, eles usaram a transliteração do tetragrama para a palavra ou a pronúncia Iau, né, para o nome de Deus. Porém, amados, Numa Pompílio, né, que viveu na mesma época que Clemente, que isso é no ano 753 a.C., foi um sabino escolhido como segundo rei de Roma. Ele era muito sábio, pacífico, religioso, dedicou-se à elaboração das primeiras leis de Roma, assim como dos primeiros ofícios religiosos da cidade, e também foi ele que organizou ali em Roma o primeiro calendário romano. Então, Pompílio, ele escreveu sobre a definição do tetragrama Iel, né, para transliterar o nome de Deus. Ou seja,
Eu repito aqui, não havia na antiguidade, nem entre os cristãos, nem entre os judeus, uma uniformidade na transliteração do nome de Deus. Notou, queridos, até aqui, né, que havia vários modos de transliterar o nome de Deus do tetragrama. Veja quantas vocalizações nós já citamos aqui. Então não podemos correr o risco de taxar, de finalizar em dizer que o nome de Deus seja Jeová, Javé e Jeová. Pois é, queridos, como o escritor, né, Gordon escreve no livro, taxando que é Jeová, não temos base, né, para afirmar, porque não sabemos ao certo. Só para você ter ideia, hoje se tem catalogado mais de 5.800 manuscritos só do Novo Testamento, fora as citações antigas dos pais da igreja. E em nenhum desses textos o nome de Deus aparece escrito de uma outra forma que não seja Kyrios ou Kyrios, que significa para nós Senhor. Mas aí então fica a pergunta, então o nome de Deus estaria oculto? Não sabemos então como seria o nome de Deus ou como ele estaria escrito na Bíblia original hebraica, como seria a pronúncia dele? Seria ou não errado então traduzir por Jeová ou pela palavra Senhor? Como Jesus, amados, não focalizou esse assunto, as nossas Bíblias hoje não estão erradas na pronúncia, em chamar de Senhor, né? Trazido do Adonai. Então, o nome do nosso Deus hoje, Senhor, né? Os próprios testemunhas de Jeová, numa afirmação, no meu ver, muito honesta, eles admitem que o nome de Jeová não indica uma pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus, pronunciável no nível inglês. Somente isso que eles usavam esse título, que eles usam esse título. Agora, pelo tetragrama, as 4 letras que compõem o nome de Deus, a Bíblia usa de vários títulos e você já ouviu alguns deles aqui nesse vídeo. E quantos temos? Né? No início eu citei aí que tem um número de 72 títulos. Podemos usá-los, pronunciá-los sim, porém quando o fazer, seja com temor, com reverência. Não é errado chamar o nosso Deus de Senhor, pois a própria Bíblia o faz. E nem mesmo Jesus Cristo, o Filho do Pai, o chamou pelo tetragrama Yahweh, Yahweh. Quando na cruz, em Mateus 27:46, ele disse foi Ilari, Ilari, lama sabachthani. Quer dizer o quê? Uma locução hebraica que significa meu Deus, por que me desamparaste? Veja que o próprio Filho de Deus chamou meu Deus, meu Deus. Pois é, amados, acima disso tudo, o cristão verdadeiro que realmente é filho de Deus irá chamar, a exemplo de Jesus, o nome do Pai de uma maneira íntima, respeitosa e com muita reverência, né? Porque é sagrado, o nosso Deus é santo, 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 e o seu nome também é santo. Que esse Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.